ele fala que a gente teve uma conversa sobre isso, deixei bem claro para o Renato e para o Gustavo, que não tenho tanto essa questão de lado. Ou seja, o Renato perguntou para ele onde ele preferia jogar, ele falou, por mim não tem problema, joga em qualquer lado. Aí o Renato teve a liberdade de falar, Gustavo, quer jogar onde você se sente melhor? Por quê? O Gustavo é o jogador dele que está precisando se firmar, é o jogador que estava mal, é o jogador que a torcida pegava no pé. Aí ele dá conforto pro cara, ele fala, meu irmão, escolhe onde você quer jogar, só escolhe, só me fala onde que você vai brilhar. Brilha, meu filho, brilha, meu filho. E o cara vai, filho, e na arquibancada, eu sei que vocês gostam de sentir a energia do como é que tá funcionando o negócio na arquibancada. Sabe o que era 100% da galera na arquibancada brincando, mas, pô, tem um fundo de verdade? É GH e mais 10. Já tava desse jeito. GH e mais 10. O cara ganhou moral com a torcida. É bom te ver isso, sentir. Tu não gosta disso, Flavelado? Sentir o coração da arquibancada como é que tá? A galera tá gostando do Gustavo Henrique, irmão. Cai para vocês comentarem. É sempre importante se fixar em um lado para criar alguns conceitos. O movimento de corpo é um pouco diferente. Olha que bacana. Rodrigo Caio é um monstro, cara. O mais importante é o bem da equipe. Ele escolheu o lado dele e deixou o Gustavo Henrique no lado mais confortável para ele. O Gustavo prefere jogar do lado direito. Então, fiquei do lado esquerdo. Isso é uma coisa natural. O mais importante é que seja bom para a equipe. O Rodrigo Caio, cara, é impressionante. Estou todo arrepiado aqui. É impressionante como esse rapaz é profissional. É uma pena que ele se machuque tanto. Porque eu vou dizer para vocês, ele é um monstro. Ele joga em qualquer lado da zaga. Ajuda os companheiros. Você vê que ele está se colocando à disposição para ajudar o Gustavo Henrique. Bonito isso, né, galera? Cara, isso aí é importante, né, Papa? Isso aí mostra a cada dia, a cada jogo, a cada minuto de alguma partida ali, de uma partida, que o grupo está unido, entendeu? Ele veio com essa ideia, isso é importante pra caramba. Que com o Renato teve dedo total do Renato Gaúcho, mérito total para ele nas mudanças que foram feitas. Que esse cara sabe enxergar o jogo, ou seja, ele falando do defeito do Ceni, de fazer a leitura de jogo, ele falando da liberdade que também dá dos jogadores escolher a melhor posição para jogar, ou seja, criticando o Arão na zaga, sem falar isso abertamente, mas criticando a questão de alguns jogadores fora de posição e dizendo que o Renato chegou e que é mérito total dele. É o Renato que fez esses resultados acontecerem. É impressionante, né? Aí eu vou pedir para a Kelly falar. E a Simone, vou dar o bom dia para a Simone. E aí, na sequência, a Simone também faz o comentário dela. Pode aproveitar e falar também sobre o GH, né, que foi muito bem. E que isso tudo já é o Renato encontrando a melhor posição para ele, com a ajuda do próprio Rodrigo Caio. Eu acho que tem dois nomes. Bom dia, Simone. Acho que tem dois nomes, né, que, para mim, teve uma mudança aí com a chegada do Renato, que é a questão de gestão e de energia, né? Então, o ambiente mudou muito, deu um astral, e a gestão o Renato tem. Ele é um cara experiente, é um cara inteligente, ele sabe o que falar na coletiva, ele sabe como unir o grupo, né, como fazer os jogadores se tornarem importantes, entender que é importante para o elenco. Eles já entram com gás a mais, a gente pôde ver nesses últimos jogos a vontade, né, a força de vontade que os jogadores estavam, não só na comemoração, mas também se entregando nas jogadas, né, indo 2, 3 para disputar uma bola. Então, isso não estava acontecendo ultimamente. Então, teve uma mudança dentro do elenco fundamental, muito importante. E você falou aí, Papa, sobre o Gustavo Henrique. Eu, inclusive, falei na live do meu canal ontem a respeito disso, né? Como muita gente já tinha botado a Arrascaeta, né, como craque da partida, eu tinha colocado o Gustavo Henrique justamente por essa evolução gigante que ele teve. E alguns lances da partida de ontem me impressionou muito. Então, quando ele estava muito bem marcado, naquela marcação sob pressão do Defensa e Justiça, ele driblou, no início da partida ali, basicamente, ele driblou 3 jogadores do ataque ali do Defensa e Justiça. Ele saiu limpinho, teve uma área imensa depois que ele driblou para poder ter a visão de campo. Muito bem posicionado. E exatamente, ele quase fez um gol, né, ofensivamente de cabeça, o goleiro segurou ali, o Saim, e fora que, assim... Ele cabeceou até forte. Cara, e ele sobe muito, né? Chegou a soltar a bola vai passando em cima da linha e puxa de volta. Exatamente. E defensivamente, o Renato está 11 dias no Flamengo, defensivamente o Flamengo não está sofrendo mais com bola aérea. E o Gustavo Henrique tem muita participação nisso, né? Então, houve uma mudança aí importante, porque a gente sabe como é que os melhores zagueiros que estavam em atuação no Santos desaprenderam a jogar bola. Isso não existe. Então, ainda bem que ele está recuperando aí, ganhando confiança. Eu sinto também um pouco mais de segurança dele na partida, isso também é importante. E quem sabe não consegue, né, Papa, Isa, Bruno e Júlio,
firmar a dupla de zaga aí com o Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Às vezes, assim, o Vitinho, ele é um cara muito técnico, assim, é um jogador muito técnico. O problema é que ele é muito irregular. Então, ele vai fazer partidas... Ele tem feito no Flamengo. Ele já fez outras partidas muito boas e depois caiu de rendimento. Então, a gente precisa realmente ver a sequência do Vitinho para ver se ele realmente se recuperou ou é mais uma oscilação dele. De toda forma, a gente não pode deixar de ressaltar que ele tem sido importante, né? Ele tem sido importante para o Flamengo, até pelos desfalques que a gente teve. Mas, de fato, o Vitinho oscila muito. Então, é muito cedo para a gente dizer que o Vitinho recuperou o futebol, que ele conseguiu se redimir junto à torcida. Ele fez um excelente jogo, fez 2 gols. E a gente tem que, quando o Vitinho vai bem, a gente tem que elogiar. Quando ele for mal, a gente critica. Né? Não é para pegar no pé do jogador. A Letícia falou muito bem do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, inclusive, já vinha eu já vinha começando a confiar mais no Gustavo Henrique há um tempo, né? Ele teve um tempo que estava muito ruim, a gente dizia, tem que tirar o Gustavo Henrique, porque tudo que ele fazia dava errado. Foi logo na época do Domi e começo do Rogério Ceni. Depois ele foi se recuperando, né? E a gente começou a ter confiança nele também, mas a gente ainda tinha mais confiança no Arão como zagueiro do que no Gustavo Henrique. Então, isso diz muito sobre como estavam os nossos zagueiros. E aí eu acho que o Renato conseguiu dar essa confiança aos jogadores, né? E dizer, e quando ele vai na coletiva e ele diz assim, esse é o meu grupo, eu confio no meu grupo, eu não pedi reforços, eu confio nesse grupo. Ele está dizendo que cada um que está lá no banco é importante para o grupo e que ele confia em todos, porque quando o técnico vai para a coletiva, como dizia o Ceni, e ficava reclamando de reforços, ele está acabando com quem ele tem ali. Ele está dizendo para aquele cara que ele não merece confiança. E segurança, confiança é muito importante no futebol, né? É muito importante. Nós, torcedores, reclamarmos, dizermos que a gente não confia mais no jogador, isso é normal, faz parte do jogo. Mas o técnico não pode descartar jogador. Vou falar um 3 em 1. Para mim, o Rodrigo Caio ele foi cirúrgico, foi categórico e foi elegante, exatamente igual ele é dentro de campo. Ele, ao enaltecer e elogiar o Renato Gaúcho, automaticamente ele deixou bem claro que tinha muitas coisas erradas na época com o Rogério Ceni, né? Então ele deixou bem claro ali e ele foi categórico, ele não precisou ser totalmente explícito, mas ele foi totalmente direto, né? Então, enfim, sobre a situação do Gustavo Henrique, a gente realmente torce que o Gustavo Henrique consiga recuperar a sua melhor forma, o seu melhor rendimento tecnicamente e a confiança, porque quando ele jogava no Santos, o futebol que ele jogava no Santos credenciou ele estar no Flamengo hoje. Aqui, do Gustavo Henrique, né, as atuações que ele tinha no Santos na época credenciou ele estar no Flamengo aqui. Então a gente torce que o Renato ele tem essa característica de recuperar grandes jogadores. Mostrou com a oratória do Rodrigo Caio que ele não é esse treinador só de entender o pessoal do atleta, embora isso seja muito importante. A gente falou isso na live ontem, às 19 horas, que como ele foi importante. Ele tirou o Everton Ribeiro, botou o Michael pelo lado direito, e assim que ele colocou o Vitinho, ele inverteu os jogadores. Ele colocou o Michael no lado que ele gosta de atuar. Deixou o Gustavo Henrique no lado que ele gosta de atuar, porque sabe que o Rodrigo Caio, por ser um zagueiro melhor, tinha condições de jogar pelo lado esquerdo. Então isso é treinador. Talvez o outro treinador que estivesse aqui... Melhor ou mais experiente também, né? Mais experiente. Mais experiente, melhor, tem mais cacife, tem mais tato para tratar com o atleta, né? O que não impede o Gustavo Henrique de chegar no patamar dele um dia. Mas se você pegar o Michael, ele num espaço mais curto de tempo, ele conseguiu vestir a camisa. A camisa do Flamengo é pesada, hein? E vou te falar, vamos falar aqui abertamente, o Vitinho ele teve mais base do que o Michael. Ele tem mais fundamentos e qualidade do que o Michael. Não estou falando que o Vitinho é o supra-sumo da qualidade técnica. O Michael é aquele jogador, Brunão, é aquele jogador que não teve tanta base. É óbvio que o Michael tem várias deficiências. Então, mesmo assim, a gente tem um pouquinho mais de paciência, porque ele está há menos tempo no Flamengo e ele é um cara esforçado. Eu acho que a volta do BH de 2019 na partida anterior mostrou bem que o BH estava acomodado, na minha opinião. Acomodado por quê? Porque não tinha substituto para incomodar e tirar ele da posição. A verdade era essa. Quando o Michael começa a pegar o time, começa a jogar bem, a torcida começa, né, a ver, nossa, é um talismã, o Michael está se esforçando, está melhorando, está dando assistência, volta para recompor, porque o Michael, nesse quesito do Bruno Henrique, ele para mim é diferente, ele volta muito mais taticamente para cumprir o papel defensivo do que o Bruno Henrique, dando inclusive um pouco mais de liberdade para o Arrascaeta quando ele está na ponta esquerda, o Michael. E aí, quando o Michael tem essa evolução, acho que o Bruno Henrique dá aquele estalo, né? Eu preciso jogar. A verdade é essa, eu preciso jogar, porque senão daqui a pouco a torcida vai pedir o Michael no meu lugar.
E assim, o Bruno Henrique está disparado tecnicamente do que o Michael, isso ninguém tem dúvidas. Mas a força de vontade do Michael é impressionante, e a gente até brinca algumas vezes, porque assim, se pega a força de vontade do Michael com a técnica do Vitinho, se faz essa fusão, dá um jogadorzaço, dá um Messi no Flamengo, né? Vamos brincando, brincadeiras à parte. Mas assim. Ô, Letícia, vocês estão falando aí, o Michael fez o BH voltar melhor. Exatamente, é isso que eu penso, entendeu? Então, essa evolução do Michael fez o Bruno Henrique acordar novamente para o Flamengo. É importante esses jogadores que estão no banco, e muitas vezes esquecidos pela torcida, ter essa evolução para os jogadores titulares evoluir.